Desde pequeno, eu sempre fui uma criança saudável, cheia de energia, brincando com os irmãos na igreja, participando dos cultos com meus pais, sem nunca ter tido nenhum problema de saúde que chamasse atenção. Mas quando completei 17 anos, algo começou a mudar. Não foi de repente, mas aos poucos, como uma sombra que vai se aproximando sem a gente perceber. Eu sentia um cansaço estranho, uma fraqueza que não passava mesmo depois de dormir bem. Às vezes o coração parecia acelerar sem motivo, como se eu tivesse corrido uma maratona, quando na verdade estava só sentado ou deitado. No começo achei que fosse ansiedade, aquela coisa que todo mundo fala, ou até mesmo preguiça, porque eu era jovem e não queria admitir que algo estava errado. Mas as coisas pioraram. Certos dias eu acordava com uma dor no peito, como se alguém estivesse apertando meu coração com a mão. Era uma sensação de peso, de falta de ar, como se eu não conseguisse encher os pulmões direito. Minha mãe, que sempre foi muito atenta, percebeu que eu estava pálido, que meu rosto às vezes ficava até um pouco roxo quando fazia algum esforço, como subir as escadas da igreja. Ela me levou ao médico, e foi aí que tudo começou a ficar mais difícil. Os exames foram muitos. Primeiro, o médico achou que poderia ser alguma arritmia comum, algo que com remédio se resolvia. Mas os resultados não eram normais. Me encaminharam para um cardiologista, e depois para um especialista em arritmias. Foi quando ouvi pela primeira vez as palavras síndrome do QT longo. O médico explicou com um jeito sério que era uma condição rara que afetava o ritmo do coração, fazendo com que os batimentos demorassem mais do que deveriam para se normalizar depois de cada contração. Isso podia causar desmaios, convulsões e, no pior dos casos, até uma parada cardíaca. Eu não entendi tudo na hora, mas uma coisa ficou clara, era sério. Minha mãe chorou quando saímos do consultório. Meu pai, que sempre foi um homem de poucas palavras, apenas apertou minha mão com força e disse: "Deus está no controle, filho. Vamos orar." E foi isso que fizemos. Naquela noite em casa, depois do jantar, nos ajoelhamos juntos no quarto e clamamos a Deus. Não foram palavras bonitas ou preparadas, foram gritos de um coração apertado. Minha mãe pedia com lágrimas: "Senhor, o Senhor conhece o nosso menino desde antes de nascer. O Senhor sabe que ele é teu, que ele te serve. Não deixe que o inimigo toque nele. Dá um jeito, Senhor." Meu pai orava com voz firme, lembrando a Deus das promessas da sua palavra, de que ele é o nosso médico, o nosso refúgio. Eu, por minha vez, só conseguia balbuciar: "Senhor, eu não sei o que é isso, mas eu confio em ti. Se for da tua vontade, me cura. Se não for, me dá força para passar por isso." Os dias seguintes foram de muito medo. Cada vez que eu sentia uma pontada no peito, pensava: será que é agora? Será que dessa vez não vou conseguir respirar? Às vezes, no meio da noite eu acordava suando frio, com o coração disparado como se fosse explodir. Minha mãe dormia no meu quarto, no colchão no chão, só para ficar perto. Ela acordava comigo, me fazia respirar fundo, orava baixinho até eu me acalmar. Uma vez eu desmaiei no banheiro. Quando acordei, estava deitado no chão com ela chorando ao meu lado, chamando meu nome. Foi um dos momentos mais difíceis. Eu olhei para ela e disse: "Mãe, e se eu morrer?" Ela segurou meu rosto com as duas mãos e disse, com uma fé que eu não tinha naquele momento: "Você não vai morrer, porque Deus não acabou contigo ainda. Ele tem um propósito para a sua vida." Os médicos falavam em medicamentos, em um aparelho chamado cardiodesfibrilador, que seria implantado no meu peito para o caso de uma parada. Falavam em restrições: não poderia fazer exercícios, não poderia me emocionar muito, não poderia nem correr se precisasse. Era como se minha vida estivesse sendo engolida aos poucos por aquela doença. Eu me sentia preso, como se estivesse em uma jaula invisível. E o pior era ver o sofrimento da minha família. Meus pais, que sempre foram tão fortes na fé, pareciam envelhecer de repente. Minha irmã mais nova chorava escondido, com medo de me perder. Meus irmãos na igreja oravam por mim, mas eu via nos olhos deles a preocupação. Um domingo, depois de um culto muito abençoado, o irmão que presidia chamou os enfermos para a oração. Eu hesitei. Já tinha ido outras vezes, já tinha sentido a imposição de mãos, já tinha ouvido os irmãos clamarem por mim. Mas dessa vez era diferente. Eu estava exausto, não só do corpo, mas da alma. Quando o irmão me chamou, eu me levantei, tremendo. Minha mãe veio comigo, segurando meu braço como se tivesse medo que eu caísse. Na frente de toda a congregação, o irmão colocou a mão na minha cabeça e começou a orar. Não foi uma oração longa, cheia de palavras difíceis. Foi simples, direto do coração. Pai Celestial, olha para este jovem. Tu sabes o que ele está passando. Tu conheces cada batida do coração dele. Senhor, se é da tua vontade, cura-o agora mesmo.
Não deixe que o inimigo se alegre com o sofrimento do teu servo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, libera este jovem. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Não houve nenhum sinal visível. Mas, enquanto o irmão orava, eu senti uma paz tão grande invadir meu peito, como se uma mão invisível tivesse tirado um peso de cima de mim. Era como se alguém tivesse soprado um vento fresco dentro da minha alma. Eu comecei a chorar não de dor, não de medo, mas de alívio. Minha mãe também chorava, abraçada em mim, murmurando, glória a Deus, glória a Deus. Quando o culto terminou, eu ainda sentia aquela paz. E então percebi algo, meu coração não estava mais acelerado. Não estava doendo. Era como se tivesse voltado ao normal. Eu olhei para minha mãe e disse, mãe, eu acho que Deus me curou. Ela me abraçou forte e disse, eu sei, filho. Eu senti. Nos dias que seguiram, eu não tive mais nenhum sintoma. Nenhuma dor, nenhuma falta de ar, nenhum desmaio. Os médicos, é claro, não acreditaram de início. Pediram mais exames, mais monitoramentos. Mas depois de semanas de observação, o cardiologista me olhou com um sorriso estranho e disse, não entendo, mas os seus exames estão normais. O QT está dentro dos padrões. É como se você nunca tivesse tido nada. Minha mãe, que estava comigo, simplesmente disse, é Deus. Ele ouviu as nossas orações. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em todo o tempo. Mesmo nos momentos em que eu duvidei, mesmo quando o medo quase me dominou, Ele nunca me abandonou. Aprendi que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que mesmo no medo Deus está conosco. Aprendi que a oração não é só pedir, mas também agradecer, mesmo quando a resposta ainda não veio. E aprendi que às vezes Deus permite que passemos pelo vale da sombra da morte para que, quando sairmos, possamos testificar do seu poder. Não sei por que Deus permitiu que eu passasse por isso. Talvez para fortalecer a minha fé ou a fé da minha família. Talvez para que outros, ao ouvirem este testemunho, possam crer que Ele ainda opera milagres. Mas uma coisa eu sei, Ele me curou. Não foi medicina, não foi sorte, não foi coincidência. Foi a mão poderosa do nosso Deus que ouve o clamor do seu povo e age em favor daqueles que nele confiam. Hoje eu vivo sem medo. Corro, brinco, sirvo a Deus na igreja com alegria. Minha família não vive mais na angústia de me perder a qualquer momento. E toda vez que sinto meu coração bater forte, não é mais de pânico, mas de gratidão. Gratidão por um Deus que é fiel, que cumpre o que promete, que não desampara os seus. Que este testemunho sirva para encorajar alguém que está passando por uma luta. Talvez você esteja doente, talvez esteja com medo, talvez sinta que não há saída. Mas Deus conhece o seu nome. Ele sabe onde você está. E no seu tempo Ele vai agir. Não desista de clamar. Não pare de crer. Porque o mesmo Deus que curou a mim, pode curar a você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém.